Só não sei onde que eu coloquei para gravar. Botei aqui, Béia. Ah, ok. Então, pera. Bom, é isso. Então, estamos gravando, tudo certo? Sim. Então, nesta tarde do 4 de agosto de 2021, estamos aqui reunidos em mais um seminário avançado de pesquisa em assentamentos sustentáveis, organizado pelo Casa Brasil, a rede brasileira de ecovilas. Esse aqui é um espaço em que nós nos reunimos bimestralmente para divulgar nossos trabalhos acadêmicos sobre assentamentos sustentáveis, ecovilas, né? E aí nos encontramos e conseguimos, além de trocar ideias e novidades, também fazer parcerias e começar a trabalhar mais colaborativamente. Hoje nós temos uma convidada muito especial da área de antropologia, a Stephanie Ferreira Sacco, e ela vai trazer para nós, em primeira mão, a sua pesquisa de mestrado, numa apresentação treino para a banca, que já é nos próximos dias, né, Stephanie? E o título é Histórias de Mundos Possíveis, uma etnografia sobre transições ecológicas de vida. A Stephanie ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Ela também é especialista em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e já concluiu, falta só defender, o mestrado em Antropologia na Universidade Federal da Paraíba. Então, Stephanie, por favor, convido você a compartilhar a sua tela e vou colocar acho que aqui em destaque. Vale a gente dizer também que a Stephanie é membro ativo do grupo de pesquisa do Casa Brasil. Com certeza, e ela nos ajudou a organizar os tapas 1 e 2 e um pouco do 3 também, mesmo sendo convidada. É uma grande alegria poder acompanhar agora essa apresentação. Obrigada, legal, obrigada, Stephanie. gente. Obrigada, Bia, pela apresentação. Obrigada a vocês todas, tanto no nosso... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá aqui como unmute yourself, desculpa. Vocês todas por terem aberto esse espaço também, topado ouvir minha apresentação no mestrado, bem em primeira mão mesmo, vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ouvir os resultados desse projeto que eu tenho trabalhado faz 3 anos, né? Querendo ou não, faz um tempão já que eu tô nele, então é uma honra apresentar para vocês, então vai ser massa receber os feedbacks também, enfim. Vocês estão vendo a apresentação direitinho, né? Tá, eu tô com 2 telas, às vezes eu me confundo. Então vamos lá. Olha, tá um pouquinho pequena, se puder colocar em tela cheia. Deixa eu ver. Pronto, melhorou? Sim, perfeito, obrigada. Legal. Então, vai ser ótimo receber o feedback de vocês, inclusive porque é a primeira vez que eu faço isso, né? E segundo, porque meu final do mestrado foi um pouco frustrante, assim, sabe? Em quesito de orientação, enfim, acho que não foi o que eu esperava. Então vai ser legal escutar de vocês, que são de outras áreas, enfim, feedbacks. Então, muito obrigada por esse espaço. É uma honra apresentar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu fiz esse estudo, a princípio, com pessoas que passaram pelo que eu chamo de transições ecológicas de vida. São pessoas que passam por uma mudança ontológica, no sentido de que elas mudam sua visão de mundo, que envolve uma forma ecológica de viver. Então, essa transição muda a forma em que as pessoas se alimentam, o lugar que elas moram, a forma que elas constroem suas casas, sua relação com o tempo e por aí vai. Na minha dissertação, eu conto a história principalmente de 2 pessoas, né? 2 mulheres. Porque, como diz Donna Haraway, que é uma autora que eu uso muito, que eu gosto muito, importam com quais histórias nós contamos nossas histórias, né? Então, essa dissertação é sobre histórias de quem busca viver e encontrar histórias de mundos possíveis dentro dessas ruínas do capitalismo, né? Conforme a Annette Singh. São histórias de pessoas que estão multiplicando as maneiras de pertencer ao mundo e contribuindo para a construção de uma cena cosmopolítica diversa, capaz de criar outros mundos, outras histórias e outros tempos que não esses de catástrofes que a gente vive. Um pouco esse é o panorama geral. Perdão. Eu vou começar contando um pouco a trajetória da minha pesquisa e a metodologia,
né? Tipo, que é bem focada na antropologia, que vai ser diferente do que das outras pesquisas que a gente ouviu antes, para depois focar mais especificamente na estrutura da dissertação e nos resultados. Então, essa pesquisa começou em 2018, né, quando eu estava fazendo essa pós-graduação em Sociopsicologia aqui em São Paulo, e meu foco era estudar pessoas que nasceram ou viveram em grandes centros urbanos e que decidiram mudar para estar mais perto da natureza, seja morando em ecovilas, ou então trabalhando diretamente com o campo, por aí vai. Foi assim que nasceu a ideia da pesquisa. Eu comecei em 2018, foi meu TCC da FESP, eu fiz uma pesquisa seguindo perfis em redes sociais, vendo blogs, notícias na internet. Minha trajetória da pesquisa já no mestrado começou em outubro de 2019, quando eu comecei com a metodologia que a gente chama de bola de neve, né, que é pedindo indicações de pessoas que já passaram por isso. Eu comecei a conversar com várias pessoas diferentes, que iam me indicando, conheço uma pessoa que pode participar da sua pesquisa, conheço uma pessoa que pode participar da sua pesquisa. Eu conheci logo no comecinho, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, foi com a Tainá, que é uma das minhas principais interlocutoras de pesquisa, que vocês vão conhecer mais a fundo daqui a pouco. E eu fiz um monte de entrevista por videoconferência, conversei com pessoas ao vivo, tive um monte de conversa gratuita, que eu digo, né, com pessoas assim que estavam passando por esse processo. No total, foram umas 40 pessoas que eu conversei, né, nesse campo exploratório, assim, né, de forma não estruturada, se eu posso dizer assim. E eu fiz algumas viagens também dentro do marco da etnografia multissituada, conforme esse autor, que é o Marcos. Então, eu via que eu percebi no começo da pesquisa que tinha gente que viajava, tinha a galera das ecovilas, por isso até porque eu estou aqui nesse grupo de pesquisa, né? Tinha a galera que ia para essas cidades que eu falo que são tipo cidades mágicas, assim, tipo Vale do Capão, na Chapada Diamantina, até Alto Paraíso, né, em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, enfim. Aí eu decidi fazer uma exploração, assim, por esses lugares, de acordo com as oportunidades que foram rolando. Então, fiz uma primeira viagem de carro, que eu passei pelo Aiuroca, em Minas, pelo Vale do Capão. Depois eu fui para o 4º Encontro de Saberes da Caatinga, em Exu, por indicação de um dos meus interlocutores, que disse que eu poderia encontrar outras pessoas interessantes lá, que foi aonde eu conheci, inclusive, a Mari, que é minha segunda grande interlocutora de pesquisa. E aí, terminei minha última viagem, foi para Pipa, né, no Rio Grande do Norte, porque eu achei que poderia ser interessante, que era perto de onde eu estava, né, morando na Paraíba, poderia ser um lugar interessante. E aí foi em Pipa que eu percebi que a minha pesquisa, que o foco da minha pesquisa mudou, né? Eu fiquei uns 10 dias por lá e eu percebi que sair de um grande centro urbano em busca de proximidade com a natureza não significava necessariamente que a percepção de mundo daquela pessoa tinha mudado. Então, a própria dicotomia entre um ideal do que é urbano e o que é o rural ou natural que existia no começo da pesquisa se dissolveu nesse processo do campo mesmo, né? E aí foi aí que eu percebi que o ponto central da minha investigação era esse processo profundo de mudança, na qual uma visão de mundo ecológica se colocava como uma lente principal de entendimento do mundo, né? E aí, nesse processo, muitas vezes as pessoas acabam saindo de grandes cidades, mas essa mudança física é uma consequência dessa mudança que é mais profunda, né? Que é o que eu estou chamando de transições ecológicas de vida. Daí, de março até abril, né, de 2020, que foi quando a pandemia chegou, também não deu para ir muito mais além, eu decidi focar, então, na narrativa, em duas histórias de vida, né, em duas narrativas de vida, que eu uso como metodologia Bourdieu e bastante do que uma professora muito querida minha, Sônia Maluf, que estudou Nova Era nos anos 90, aqui no sul do Brasil, que usa também. Então, eu decidi estudar duas narrativas de vida, porque eu percebi que também que cada narrativa de transição era muito particular. Apesar de ter algumas tendências em comum, que dentro desse marco da antropologia, para mim, faria mais sentido estudar as narrativas e fazer essa microsociologia, né? Entrar tipo, a fundo em duas histórias. Então, de março a abril, eu fiquei um mês na casa da Mari e do Olivier, que eles moram na zona rural de Jacobina, na Bahia, norte da Chapada Diamantina. Eles moram numa comunidade quilombola. Eu fiquei presa em campo na pandemia, então começou em março de 2020, começou a pandemia maluca, então eu fiquei
não consegui vir embora, minha passagem foi cancelada, não sabia até quando eu ia ficar lá. Foi ótimo para a pesquisa no final das contas, e para mim também, porque eles são ótimos, foi uma delícia. Mas, enfim, uma coisa que é interessante nesse processo. E aí, de abril em diante, eu voltei para Paraíba e fui morar no mesmo município que a Tainá mora, né, que é minha segunda interlocutora de pesquisa. Então, mesmo durante a pandemia, né, a partir de um certo momento, a gente começou a se encontrar na praia, enfim, em ambientes abertos. Então, o meu campo na prática foi composto por 3 etapas, né? Teve essa pedaço que eu chamo de campo, uma exploração de campo, né? De campo exploratório, né? Que eu conversei com um monte de gente, visitei esses lugares, né? E fui nesse encontro de saberes da Caatinga, que foi um pedaço importante da pesquisa, e depois eu fiz essas 2 imersões com a Tainá, com o Fábio, e com a Mari e com o Olivier, né? As personagens principais são as mulheres, mas os companheiros estavam aí também como coadjuvante, né? Então é importante colocar o nome deles aqui também. Né? Então, a Tainá foi apresentada por uma amiga do mestrado e eu fiz encontros sociais com ela entre outubro e dezembro de 2019. Fiz uma entrevista com gravadora, assim, foi uma entrevista bem estruturadinha com ela em São Paulo, em dezembro de 2019, que a gente estava as 2 aqui vendo nossas famílias, que a Tainá é de São Paulo. E aí eu fiz alguns encontros sociais com ela até junho de 2020, que entraram para pesquisa. E com a Mari, eu não tive nenhum encontro com um gravador, assim, etnográfico desse lugar, assim, de entrevista formal, porque a Mari é aquelas pessoas fáceis de conversa, sabe? Ela começa, de repente, quando você viu, ela já contou tudo, a vida inteira dela, de trás para frente para trás, e aí não deu nem tempo de você falar, ai, Mari, deixa eu ligar o gravador aqui. Então, com ela foi praticamente só caderno de campo, assim, no mês que eu passei com ela, eu, antes de dormir, ficava lá, escrevia, psicografava o dia inteiro. Então, são esses meus dados de campo. Uma coisa que é importante dizer também, tipo, que eu acho que é uma coisa bem particular, talvez seja bem particular da antropologia, é que eu gosto desse antropólogo, ele chama Tim Ingold, que ele fala que a antropologia é o estudo dos devires humanos conforme eles se desdobram dentro da trama do mundo. E que ela é uma filosofia feita com as pessoas. E como essa filosofia é feita com as pessoas, acho que esse com é um conectivo que liga 2 partes, né? E uma dessas partes sou eu, com essa identidade de pesquisadora em campo, né? Então tem uma outra antropóloga também que fala que tem um artigo super famoso assim dela que chama Ser Afetado, um negócio assim, o nome dela é Favre de Sade. E ela estudou bruxaria na França, e ela fala que para ela fazer a pesquisa dela, ela precisava ser afetada pela bruxaria, senão nem existia pesquisa, sabe? Então acho que um pouco o que aconteceu comigo nesse processo foi isso. Eu falo que eu entrei na pesquisa de corpo e alma, meio que foi intencional, só que não, sabe? De repente, quando eu vi, eu fui fazer o mestrado em João Pessoa, que já era uma mudança grande, saindo de São Paulo. Aí, quando eu vi, já estava morando em outro lugar. Aí, estava seguindo as terapias que a Mari e a Tainá iam me indicando. Ambas trabalham com saúde integrativa, né? Então, enfim, quando eu vi, já estava imersa, tinha quase virado uma interlocutora de pesquisa. Eu tive até que dar um passo para trás, assim, para olhar e conseguir colocar os limites e me separar disso, né? Porque daí, se vocês quiserem saber mais também, posso falar mais depois. Então, como é que é a estrutura da dissertação, então? Ela tem 3 capítulos. O capítulo 1 é um capítulo mais teórico, assim, que é onde eu justifico um pouco o porquê, qual que é a relevância da pesquisa, né? E eu coloco, eu faço um exercício de classificação do que são essas transições, do que eu chamo de transições ecológicas de vida, e tem um estado da arte que ficou mais ou menos na minha opinião, enfim, não vou falar isso na banca, estou falando isso para vocês, sobre os estudos que eu, enfim, sobre tudo que eu li antes, né, que me embasou um pouco para escrever essa dissertação. Daí, no capítulo 2, eu foco na trajetória da Tainá. Tem 3 pontos centrais aí, que a trajetória da Tainá ela não é linear, assim, ela teve muitos perrengues, ela passou por muito perrengue para chegar onde ela está hoje, então um pouco fala um pouco sobre essas, fala que é uma mudança em espiral, né? Que ela está sempre, ela entende que as coisas são impermanentes, enfim. Fala um pouco sobre a perspectiva de espiritualidade e saúde dela. E tem uma coisa tem uma particularidade muito interessante na trajetória dela, é que ela construiu, junto com o Fábio, né, o companheiro dela,
uma casa com tenda no meio da mata, em Coqueirinho, que é uma casa que eu frequentei muito, porque casualidades da vida fizeram com que meu melhor amigo alugasse essa casa, né, quando eles mudaram para um sítio. E ela sempre fala que a casa, que o container se construiu da forma que ele quis, né? Tipo, então essa ideia de dar dignidade ontológica a todos os seres em volta, tipo, na trajetória da Tainá, aparece até na forma em que ela constrói a casa dela. Então, na minha dissertação, o capítulo termina com a história da casa container com uma narrativa ficcional, claro, dele contando a história dele em primeira pessoa, né? Então, porque ele entra como um personagem na história, como a Tainá e como um fado, né? Porque é assim que eles colocam essa casa na narrativa deles. Aí o capítulo 3 é o capítulo sobre a história da Mari, sobre o tempo que eu passei com ela. A Mari, ela é de Curitiba, farmacêutica, logo que ela terminou a faculdade de residência, falou, Deus me livre, não vai dar para ser farmacêutica. Aí ela pegou uma mochila e ficou 8 anos viajando pelo Brasil, América Latina e depois pelo mundo. Conheceu o Olivier, companheiro dela, pegando uma carona de veleiro em Trinidad e Tobago. E aí ela acabou indo para a Europa, ia para Cuba, acabou indo para a Europa com ele. E na volta ela se assentou com ele, decidiram parar de viajar. Eles se assentaram nessa comunidade quilombola, no norte da Chapada Diamantina, porque a Mari tinha comprado um terreno lá por um valor pífio há muito tempo antes, né? Logo no começo da viagem dela, ela nem sabia se ia estar lá. E a história deles eu posso dizer que seria até um pouco radical, né? Olhando pela minha perspectiva, porque eles vivem lá nessa comunidade, que são as únicas pessoas de fora, eles não têm energia elétrica, eles escolheram não ter fogão a gás, então eles só cozinham com lenha. Então é uma vida bem diferente do que é a vida da Tainá ou a minha, por exemplo. E ela tem essa busca por autonomia e ela busca viver uma vida que ela fala que é uma vida não pasteurizada, que eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E a Covid chegou no momento que eu estava lá, né? Então, eu trabalho bastante nesse capítulo, a chegada da pandemia. Enfim, eu vou entrar rapidinho, vou falar um pouquinho do capítulo 1, né? Do capítulo mais teórico. Que eu começo trabalhando com a ideia do fim do mundo, né? Ou do fim dos mundos, assim. E eu pego um pouco da ideia da queda do céu do Davi Copenau, né? Eu gosto muito da Aline da Costa, que é quem eu estou citando aqui com esse conceito de sintonização de equivocações. Eu até falei com algumas de vocês já da tese dela, acho que a Renata conhece também. Ela é uma filósofa do Rio, ela teve a tese dela é super legal, super premiada, enfim. E ela, assim como eu e como minhas interlocutoras, né, acreditamos que a gente pode olhar para outros modos de entender e viver no mundo para fazer com que essa nossa época de catástrofes, né, o antropoceno, o capitaloceno, plantationceno, ou como é que a gente queira chamar esses cenos, né, que eu vou explicar um pouco mais a seguir, seja o mais breve possível. Parece, inclusive, que essa é uma tendência entre intelectuais contemporâneos, indígenas e não indígenas, tipo Bruno Latour, Donna Haraway, Ailton Krenak, a Débora Danowska, Eduardo Vieira de Castro, enfim, para citar alguns. E é isso, né? Essa galera estão vivendo, são especialistas em fim de mundo, né? Já que o fim dos mundos deles estão acontecendo desde o século XVI, né? Então tem esse exercício de olhar para essa galera. E aí a Aline da Costa fala que a gente deveria olhar para eles, né, para esses diferentes mundos, para entender como eles lidam com seus fins, por meio desse processo que ela chama de sintonização de equivocações. Né? Então, a equivocação é um conceito do Eduardo Vieira de Castro, que a Aline da Costa explica esse conceito dele como um processo de reconhecer na relação entre ontologias distintas possíveis alteridades referenciais camufladas sobre homônimos, bem como o emprego de termos distintos para se referir a um mesmo sentido ou relação. Então, quando o Davi Copenau, né, que é um pensador Yanomami, fala da queda do céu, né, tem esse livro que ele escreveu com esse antropólogo Bruce Albert, que é um livro lindo. Quando ele fala da queda do céu, ele fala que na construção cosmológica dos Yanomami, as estruturas que seguram o céu estão frágeis, né? E se elas caírem, o seu mundo acaba. Ele fala que os xamãs são esses responsáveis por manter essas estruturas em pé. Mas as fumaças de epidemias, a destruição da floresta, matam os xamãs. E sem eles, o céu cai para todo mundo. Óbvio, eu simplifiquei muito, né? Porque a queda do céu é um livrão desse tamanho. E
quando a gente ouve, né, essa ideia do Davi Copenau, né, sobre a queda do céu, e a gente pensa nesse fim do mundo, na fumaça de epidemia, tem muitos homônimos, né, muitas palavras que parecem muito com a nossa forma de ver o mundo, né, principalmente se a gente falar de epidemia hoje, né. Então, a ideia da sintonização de equivocações seria o processo, então, que a gente passar por esses diferentes entendimentos de mundo, entender como eles se encontram e eles se sintonizam, sem que as suas diferenças sejam deixadas de lado, né? Porque o que a gente entende como epidemia e como a gente vive a Covid hoje não é o que o Davi Copenau fala que são as fumaças de epidemia deles, né? Então, vem de compreensões de mundos diferentes, né? Mas a gente pode sintonizar essas diferenças, esses homônimos, que são o que Viveiro de Castro chama de equivocações, para entender, para pensar como esses diferentes povos entendem as suas catástrofes e as crises sociais que a gente está vivendo a partir de pontos de vista diferentes, e a gente pensar em possíveis saídas, adiamentos ou formas de habitar essa nova versão do mundo, né? Sem pressupor que a gente entenda essa crise e passe por ela da mesma forma, né? Então, eu acredito que vocês saibam já tenham trabalhado sobre esses conceitos de antropoceno, capitaloceno, senão eu posso falar mais depois também no debate. Mas, basicamente, o antropoceno é essa ideia de que nasce nos anos 2000, falando, então a gente estaria vivendo uma era geológica onde o homem tem ação geológica, física sobre a Terra. Só que aí muita gente das ciências humanas fala assim, pô, essa ideia de antropoceno não está com nada, porque coloca um péssimo ator no... Opa! Ai, meu Deus, como é que eu volto? Coloca um péssimo ator no papel principal, né? Porque ele coloca o antropo como uma espécie humana como um todo, enquanto a gente sabe que não são todos os humanos que causaram todas essas mudanças geológicas, né, na Terra. Daí tem muitos nomes alternativos, né? Acho que um que eu uso mais é o capitaloceno, que quem finca esse nome, né, é um historiador que chama Jason Moore, que ele fala que, na verdade, em vez de pensar em antropoceno, a gente deveria pensar em capitaloceno, porque ele coloca o capitalismo como o momento em que o capitalismo se torna uma ecologia do mundo e não só uma forma de uma forma de se organizar economicamente, né? Que essa nova era geológica acontece. Então, ele coloca para ele o marco histórico do começo do Capitaloceno é o século XVI, né? Que nesse momento que tem todo o pensamento cartesiano, né? Que separa a mente do corpo, cultura da natureza, grandes navegações, né? A exploração dessa natureza que é considerada barata, que é vista como recurso, né? Por esse homem universalizante, né? O homem com H maiúsculo, branco moderno, né? Europeu, que tem essa obsessão pelo controle de tudo, né? A gente pensa as monoculturas, a cana-de-açúcar aqui, dizimando todo mundo, enfim. Essa história que a gente já sabe, né? E aí, só que chega um momento em que assim, a gente não dá para pensar mais nesse homem universalizante que controla tudo, né? Embora tenha gente tentando mandar colonizar Marte para ver se a gente foge da Terra que está acabando, né? A intrusão de Gaia, né? Um conceito de uma filósofa belga, Isabel Stengers, que é bem massa também, que a Haraway e o Bruno Latour, eles usam bastante essa ideia. Tipo, a Gaia como o planeta Terra, né? Como entidade viva, tá? Hoje se faz como um agente político, né? Ele se intrometeu na nossa vida. Então, a gente... e a Covid, as recessões, as mudanças climáticas, eu adoro esse meme. Né, estão aí para mostrar que não tem como a gente fugir disso, né? A gente está vivendo essas catástrofes, né? E não tem como o humano não é o CEO do mundo que vai lá e controla e consegue controlar tudo, por mais que ele ache que consiga, né? Porque tudo isso está acontecendo apesar dos pesares. Ai, perdi o meu cursor aqui. Então, a ideia que eu trabalho, então, é que a gente precisa achar saídas para essa cilada que a gente se meteu, né? E a dona Haraway, ela diz que a gente precisa pensar nessas outras histórias
para fazer com que essas eras que a gente vive agora, antropoceno, capitaloceno, plantationoceno, o nome seno que seja, que são essas eras de catástrofe, passem o mais rápido possível, né? Então, se a gente não consegue pensar imaginar outros mundos, outras possibilidades de relações entre os seres que coabitam o planeta, a gente não consegue pensar nas respostas às urgências que emergem a cada dia. Então, ela propõe, tipo, como o Tiloceno, que ela fala, né? Que é uma narrativa ficcional que abre espaço para a gente imaginar outras possibilidades, nas quais refúgios possam ser construídos e que permitam a habilidade de responder às urgências que nos acometem com habilidade e responsabilidade, né? Que ela fala que é a responsibility. Não de uma forma salvacionista, mas como uma possível continuidade de viver e morrer, com os lutos envolvidos nas perdas e nos tempos dos nossos tempos de urgência, mas com a companhia de outras criaturas não humanas com quem a gente compartilha o espaço, o tempo e a história. Então, nessa narrativa do Tiloceno dela, ela fala que os humanos deveriam ser como humus, né? Humus, como esse da terra, que está numa pilha de compostagem, né? Então, a matéria orgânica em compostagem, ela é quente, é composta por muitos seres vivos e não vivos em decomposição. Se ela não está nas suas condições ideais, cria umas larvas, insetos indesejados, né? Fica fedido. Mas se ela é bem feita, após alguns meses de processo, ela se transforma em terra fértil e alimento para outros seres, né? Já no nome, o composto mostra que ele é feito de muitos, né? Então, pensar o humano como humus detona o projeto desse homem com H maiúsculo, autocentrado e CEO, né, do mundo, da destruição do planeta. Então, assim, para Haraway, o papel do Tiloceno seria o de coletar os lixos do antropoceno e os extermínios do capitaloceno, como um jardineiro que faz suas podas para alimentar uma pilha de composto, né? Para que ele se transforme em terra fértil para passados, presentes e futuros que ainda são possíveis. E essa história nos permite também entender como podemos ficar no presente, né? Que ela fala que a gente tem The Trouble, que é o último livro dela, com o problema que a gente tem hoje e criar respostas para essas urgências, sem idealizar um futuro utópico impossível ou apocalipse total. Em paralelo, o Bruno Latour também trabalha com essa ideia que ele cria uma guerra ficcional, né? Uma ficção política também no último livro dele, que chama Onde Aterrar, que ele fala, aí eu vou ler uma citação dele, ele fala que se pudermos dramatizar a situação de forma um tanto extravagante, diremos que se trata de um conflito entre os humanos modernos, que acreditando estarem sozinhos no Holoceno, fogem para o global ou rumam a um êxodo para o local, e os terrestres, que sabem que estão no antropoceno e que buscam conviver com outros terrestres sob a autoridade de uma potência cuja instituição política ainda não está garantida. Essa guerra, ao mesmo tempo civil e moral, divide o interior de cada um de nós. Então ele fala que é como se a gente tivesse num ringue aí de uma guerra ficcional, política interna nossa também, entre os modernos, né, que para mim representa esse homem com H maiúsculo, e os terranos, que são essas pessoas que Ailton Krenak diria que são as pessoas que ficaram agarrados à terra, né? Então que a gente tem um pouco de terrano, um pouco de moderno em cada um de nós. Aí que tem uma citação que eu não vou, que é muito legal, que eu não vou ler, vou explicar brevemente, depois quem tiver interesse, que é de um livro que fala sobre os fins do mundo, da Débora Danowski e do Ribeiro de Castro, que eles basicamente falam assim, tipo, imagina um filme de ficção científica meio B, assim, que a Terra é invadida por alienígenas que querem dominar o planeta, né, e usar seu recurso, e eles, tipo, ficam se alimentando dos humanos, né? E ele fala que é como se que querem acabar com a Terra, enfim. É como se esses alienígenas fossem, tipo, uns modernos e os humanos que estão aqui lutando contra a colonização fossem esses terranos, né? Só que, na verdade, nós todos somos alienígenas ao mesmo tempo que terranos, né? E, tipo, porque tá tudo dentro da gente, né? Tanto essa perspectiva do moderno e do terrano, né? Ele dizia que é um pesadelo, ele fala que é um pesadelo incompreensível, né? E cita o Oswald de Andrade falando que só o homem nu compreenderá. Enfim, é muito bonito esse livro. Quem tiver interesse, depois eu passo também, que eu tenho PDF. Daí eu chego então às transições ecológicas de vida, que é o que eu estou estudando no final das contas, né? O que eu estava estudando. Então, essas transições são esses processos de profundas mudanças ontológicas, ou seja, na forma em que o sujeito concebe o funcionamento do mundo, incluindo os seres que o habitam e suas relações, e seu entendimento de si mesmo como um ser. É um processo contínuo, como uma espiral, que não termina, mas vai criando cada vez mais voltas, se aprofundando e mudando ao longo do tempo. Eu classifico essas transições como ecológicas porque os sujeitos abandonam, ainda que gradualmente e de forma incompleta, as distinções modernas entre homem e natureza, para se entender como parte constituinte da malha da vida, e aí, citando Ingold,
E esse entendimento primordial acaba por gerar mudanças práticas no dia a dia e no estilo de vida dos sujeitos. E quando eu falo ecológico, eu faço referência a uma abordagem que se aplica tanto ao estilo de vida e à forma de ver o mundo das minhas interlocutoras, quanto dos autores que eu trabalho no decorrer da dissertação também, que fazem parte do marco da antropologia ecológica, né? Entre eles o Ingold e o Gregory Bateson, por exemplo. O Ingold já falei bastante dele. Então, eles estão atentos a essas relações entre humanos e não humanos e como elas emergem nos movimentos da vida, né? O ecológico aparece como esse conceito que qualifica a tentativa de não hierarquizar a ação humana, de compreender como a construção histórica da paisagem tem implicação e é implicada pela nossa espécie, né? Então, eu acho que, no geral, é isso. Não falo muito mais, não vamos falar muito aqui. Então, olha, Stephanie, desculpe interromper, mas só para você se ligar no tempo, né? Então já passamos aí 22 minutos. Mas não é isso, né? Depois aí eu entro nas trajetórias da Tainá e da Mari. Então, essa é a Tainá lá na casa container, quando eles colocaram o container lá. E aqui é onde a Mari mora. A Mari odeia aparecer em foto, então não coloquei uma foto dela aqui, mas eu coloquei eu apontando onde é a casa dela numa caminhada que a gente fez. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes nas transições delas, mas eu vou trazer algumas tendências que eu percebi, tanto nas histórias das duas, quanto nas outras histórias que eu escutei em campo, né? Então, a primeira tendência é a centralidade da espiritualidade, do cuidado da saúde e a preocupação ecológica, né, na vida como um todo. Em todas as narrativas que eu escutei, esses conceitos são muito indissociáveis, né? Tá? Entre saúde, espiritualidade e ecologia. A dimensão espiritual é central na trajetória da Mari e da Tainá. Então, por caminhos diferentes, ambas buscam inspiração em técnicas, crenças, tradições distintas para formar suas caixas de ferramenta de estudo e aprofundamento espiritual. E essas práticas estão diretamente associadas às práticas de saúde e de cuidado de si. Então, a questão ecológica está associada à espiritualidade e à saúde pela dignidade ontológica que elas dão aos seres, né, nessa transição. Então, e nessa junção entre a espiritualidade, a saúde e a ecologia, né, tem várias dualidades que são colapsadas, né, como a de natureza e cultura, que eu já falei um pouco, corpo e mente, por exemplo. Acho que a segunda tendência é uma aceitação da impermanência das coisas, assim, que eu vi muito em campo, que é uma coisa que me pega muito, assim. Que é, de alguma maneira, elas entendem que a vida acontece nos encontros e abrem espaço para estar sempre vivendo nesse devir. Né? A Tainá e seu companheiro Fábio tem um discurso que busca desfocar a sua atenção da obsessão do planejamento, de ter o controle de tudo, né? Eles entendem que, na maioria das vezes, as coisas não saem como eles planejavam, porque dependem do encontro de diferentes seres, né? E não só da sua vontade. E na trajetória da Mari, assim como de muitas outras pessoas em transição, o estilo de vida viajante, sem planos, nem residência fixa, aparece como o estilo de vida da impermanência, assim, né? Ao aceitá-las, aceita-se com isso a vida como um devir que acontece nesse encontro com as paisagens, com seres humanos e não humanos que vão cruzando o caminho. E aí, a terceira tendência é essa busca por uma vida não pasteurizada, né? Que eu falo muito disso no capítulo da Mari. Que ela mesma usa essa metáfora da pasteurização para explicar a sua relação com a comunidade em que ela vive. E eu extrapolei seu uso para uma característica geral do seu estilo de vida. Então, a pasteurização, né, é um processo inventado pelos humanos para controlar possíveis bactérias patogênicas em alimentos perecíveis, como o leite, por exemplo. Então, ao escolher não pasteurizar a vida, a Mari e minhas demais interlocutoras em graus diferentes deixam de lado um pouco essa obsessão pelo controle, ou a ideia de que o ser humano seria superior aos demais seres que habitam o planeta e por isso poderiam controlá-los. Então, nesse mundo não pasteurizado, elas aparecem como coadjuvantes, né? Parte da história da paisagem, que gera o que a Ana Tsing chama de diversidade contaminada. Então, ao viver assim, ela se aproxima um pouco dessa ideia da Donna Haraway e da humanidade como humus, né, numa pilha de compostagem, atuando em cooperação com os seres ao redor para transformar a matéria orgânica em terra fértil, né, respeitando o que tem de melhor em cada um deles, né. A quarta tendência é que no processo de transição, nesse processo de transição, a busca por autonomia central, né. E a autonomia apareceu no meu estudo etnográfico com a implicação direta do corpo na realização das atividades diárias da manutenção da vida.
Então, na narrativa da Tainá, ela aparece na relação de construção da casa container, por exemplo, né? Que elas foram construindo aos poucos e a própria casa vai ganhando estatuto de vida nos encontros, né? Entre eles e seus materiais. Na narrativa da Mari, a implicação do seu corpo na busca por autonomia é ainda mais radical, já que é uma recusa a alguns facilitadores. Tipo, eles não têm fogo a gás, não têm telefone, não têm eletricidade, não usam nem bicicleta, nem carro, não compram nada de comida industrializada. Plantar, colher, preparar comida, catar lenha, construir a própria casa, tomar banho, tomar água da chuva, são exemplos de como o corpo das minhas interlocutoras estão implicados nos processos com poucos intermediários, né, na manutenção das necessidades básicas do ser. A quinta tendência é sobre a forma que elas experienciam o tempo, né? Elas criam suas próprias ecologias temporais, de acordo com as suas atividades diárias e estilo de vida, que não é pasteurizado, né? E que busca autonomia em processo no qual o corpo está diretamente implicado. Então, cada pessoa nesse processo cria sua própria ecologia temporal. No caso da Mari, que é com quem eu trabalhei mais esse conceito, o ritmo do dia dela é ditado pelas refeições e pelo trabalho na roça. Então, essas diferentes temporalidades se juntam com os tempos da comunidade e com o tempo do relógio, que também faz parte dessa ecologia temporal dela. E por último, mas não menos importante, que eu acho que é central na dissertação como um todo, né, essas transições elas aparecem metaforicamente como espirais, na medida em que minhas interlocutoras... Opa, deixa eu passar aqui. Em que minhas interlocutoras se abrem e se fecham em um movimento contínuo. Quando eu digo que elas se abrem e se fecham, faço referência tipo, a essas voltinhas da espiral, sabe? É nessa volta que elementos da vida anterior ao processo de transição ressurgem, já que eles são fundamentais na construção dessas pessoas. Né? Por isso que eu escolhi essa palavra transição para falar sobre esse processo também. Porque a transição indica um movimento de um lugar para o outro, um movimento no qual ambos os lugares aparecem, né? O que era antes e o que tem, no que elas estão se transformando, né? Na trajetória da Tainá, que ela fala muito que ela passou muito perrengue, né, na vida dela, né? A volta constante ao perrengue, né? E essa uma constante insatisfação profissional, muito problema com grana, são exemplos dessas voltas sempre no seu processo de transição, que é sempre permanente, nunca está completo, né? Enfim, já terminando assim, isso já está nas considerações finais. A pesquisa foi atravessada, né, pela Covid. E aí, de repente, durante esse processo, eu vi que cada vez mais esse assunto, né, dos neorrais, né, essa coisa da saída da cidade grande, começou a voltar muito, né, porque todo mundo me mandava uma notícia, um artigo, foi até assunto no Globo Rural, teve um Globo Rural sobre pessoas saindo da cidade, indo para o campo, enfim. Eu não trato muito sobre isso na dissertação, por uma questão de tempo também, porque eu acho que o foco mudou muito, mas eu acho que eu deixo aí, tipo, em aberto algumas nas considerações finais, assim, tipo, minhas interlocutoras, elas, tipo, eu observei que elas criaram histórias alternativas para si, que podem servir como inspiração para outras pessoas, né, que estão passando por transições similares, né? São histórias super complexas, tem um monte de problema, tem um monte de contradição, um monte de perrengue, mas elas estão ali tentando, da sua forma, construir seus outros mundos possíveis, né? Seus histórias de mundo possíveis. Né? E como é que a gente pode, assim, como sugestão de pesquisas futuras, eu deixo alguns questionamentos de como a gente pode ver essa mudança, né? Tipo, essa tendência que parece crescente, né? De muita gente saindo da cidade, enfim, indo habitar esses outros espaços, né? Será que essa galera está passando por essas transições ecológicas de vida? Estão mudando a sua forma de entender o mundo? Como é que esses movimentos podem alterar as diferentes ruralidades brasileiras, né? Enfim. Então, um pouco esses questionamentos que eu trago no final. E é isso, na verdade. Obrigada. Não sei se eu passei muito do tempo. Um pouquinho, acho. Não, na verdade, 2 ou 3 minutinhos, mas foi excelente, belíssima apresentação. Muito obrigada. Que slides lindos que você preparou. Obrigada. Bom, então agora é o momento para comentários, perguntas. Vamos conversar. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar a Steph, que eu adorei a apresentação. Achei que o modo como você apresentou foi super gostoso de ouvir, assim. E os slides estão bem bonitinhos, estão limpos. Eu achei muito boa a apresentação. E eu fiquei curiosa para saber mais sobre os percursos da pesquisa, assim, como que essa pesquisa te afetou, como que foi o seu envolvimento.
E como que isso é visto? Eu sei que a antropologia ela é um pouco mais aberta para... Já entende que não existe essa objetividade na pesquisa, né? Mas como que isso foi visto, assim, dentro do seu departamento, dentro da sua disciplina? Mas vou respondendo, então, né? É, obrigada pelo feedback positivo. Menina, eu fui muito afetada pela pesquisa. Tipo, muito. Foi uma coisa que eu me propus a me afetar a pesquisa, né? Fiz tratamento de bioenergia com a Mari, era a proposta metodológica da pesquisa, inclusive, era essa, né? A antropologia tem muito, tem muita gente falando sobre essa afetação como forma de fazer pesquisa, né? Não existe uma objetividade, uma separação total. Acho que é isso. A antropologia está bem letrada nisso, né? Mas, mesmo assim, eu senti, não dentro do meu departamento, a pesquisa foi sempre muito bem aceita, inclusive os professores tinham muita curiosidade, eu acho que muitos antropólogos queriam passar ou estão passando por transições ecológicas de vida, sabe? Então, acho que todo mundo se, dentro do departamento, a maioria dos professores se conectou muito com a pesquisa desde sempre, assim, então sempre gerou muita curiosidade. Inclusive, tem uma professora minha que está morando em Cavalcante agora, nas Chapadas dos Veadeiros, né? Então, sempre foi muito bem aceita. Agora, eu senti mais resistência apresentando o projeto em congressos. Aí eu senti um pouco mais. Às vezes era assim, você está estudando essa galera aí, não sei o quê, né? Muita coisa, mas é só gente classe média, eu trabalho com isso na dissertação também. Só gente rica pode fazer isso, né? Eu acho que entra muito nesse lugar, né? Eu não falei muito na apresentação aqui, mas na dissertação eu falo um pouco mais sobre isso. E as formas mas eu fiquei também. Chegou um momento no final que eu já não sabia mais o que era meu, vindo para mim agora, né? Não tanto para pesquisa. Eu já não sabia mais o que era meu, realmente de transformação que eu estava passando, ou se era eu tentando viver as coisas que eu estava descobrindo na pesquisa, sabe? Então, para escrever nesse processo, eu tentei dar um passo para trás, assim. Eu usei muito levei minhas interlocutoras a sérios, no sentido de eu fiz categorias êmicas virarem categorias da dissertação, para não colocar tanto a minha experiência de vida, mas sim a experiência delas, né? Então, a ideia do perrengue, da pasteurização, né? São categorias delas. E quando eu fui escrever, eu morei na mesma cidade que a Tainá durante no ano de 2020 inteiro, né? Então, para escrever, eu mudei de cidade. Não só por isso, né? Não foi meu principal motivador, mas isso ajudou bastante também a criar uma distância, porque tanto a Mari quanto a Tainá viraram minhas amigas no final das contas, porque eu passei muito tempo com elas, né? Então, eu tive que colocar um lugar assim desse jeito. Eu só vou considerar como dado de campo nossas interações até junho de 2020, depois eu não considerei mais nada. Claro que tem algum ressoa alguma coisa, mas aí eu fui tentando criar essas alternativas, né? Tipo, para trazer esse processo, né? Mas eu trabalho muito com reflexividade dentro da dissertação também, né? Porque acho que é uma forma de lidar com ela expor, né? Como foi o processo. Mas é isso. Com certeza eu vou receber muita crítica ainda dentro de uma antropologia mais clássica. Mas essa galera com quem eu trabalho, acho que recebe de uma forma mais leve. Inclusive porque a própria Tainá e a Mari deram muitos feedbacks também no texto. Não muitos feedbacks, mas eu sempre mandava os textos para elas, né? E elas iam lendo, tipo, e nunca elas interferiram no texto, mas eu tentei fazer com que elas participassem do processo também, né? Num processo participativo. É isso. Posso perguntar? Levantei a mãozinha aqui. Steph, parabéns pela pesquisa, pela sua apresentação. Acho assim que está muito inspiradora. Enfim, me tocou demais. Assim, eu acho que conecta com questões de pesquisa minhas e questões pessoais também. Então, é algo que mobiliza muito, né? E aí eu fico olhando assim, você falando, e parece assim um processo autobiográfico até, né? Essas linhas elas estão muito permeáveis, né? Do que é pesquisa e assim percebo também as suas colaboradoras dentro da pesquisa, então quase como uma pesquisa coletiva, né? Eu acho que faz muito sentido a gente caminhar nessa direção dentro da academia
E eu queria perguntar para você como você vê assim esse movimento de transição ecológica de vida, assim, pessoal, né? Como isso se conecta com as comunidades? Como você vê isso do ponto de vista mais coletivo? Se isso apareceu na sua pesquisa, se você refletiu sobre isso, a própria formação de comunidades, né? As ecovilas, onde elas entram dentro da sua pesquisa. Enfim, comunidades sustentáveis de forma geral, como a gente pensa esse movimento de formação de comunidade, sejam ecovilas ou de comunidades tradicionais, né, como a comunidade quilombola, onde a Marilis, né, vive. Enfim, se você pudesse falar um pouco mais desse movimento comunitário e que vai ser sucesso aí na sua defesa. Vocês me ouviram tudo? Como eu resolvi focar nas narrativas de vida, né? Eu desfoquei um pouco do olhar comunitário, né? Talvez se eu tivesse trabalhado com alguma narrativa de alguém que estivesse morando numa ecovila, que poderia ter acontecido, né? Eu acho que teria aparecido de uma forma mais intensa na pesquisa. Então, no final das contas, eu trabalho muito com as narrativas de vida mesmo, com as histórias de vidas dela. A questão da comunidade aparece mais na história da Mari, por uma questão assim de particularidades dos lugares onde elas estão inseridas. Então, a Tainá mora num município, que é o município do Conde, que é um município meio espalhado, assim. Não é... Hoje ela não mora mais na Casa Container, mas a Casa Container fica, tipo, numa falésia, que é a casa no meio do mato. E hoje ela mora num sítio, que também é um sítio que você tem que pegar uma estrada de terra super, tipo, difícil, assim, para chegar lá, sabe? Então, ela conhece todo mundo no município, que eles moram lá já faz uns 7 anos, ela já trabalhou na prefeitura, enfim, conhece uma galera lá, eles têm uma relação ótima com a comunidade, mas é um esquema tipo aqui, sabe? Eu estou em São Paulo, na casa da minha mãe agora. Mas assim, são vizinhos e tal, não tem essa vida comunitária tão intensa. Já a Mai, ela se enfiou no meio do quilombo, né? Foi uma coisa meio assim, quando a primeira vez que a gente se conheceu e ela me contou, ela falou: ela passou muito pelas chapadas, passou em um monte de ecovila, viveu de luz. A Mari fez tudo isso, né, na trajetória dela. Ela falou: quando eu decidi me assentar, eu queria ter a experiência de morar numa comunidade que sempre foi uma comunidade, né? Ela tinha esse ideal, né, na cabeça dela. E não ir para uma comunidade de pessoas que nunca viveram assim e que querem viver assim. Então, ela queria ter essa experiência, sabe? E aí é muito interessante a relação dela com o espaço, né? Com os vizinhos, com a comunidade que ela mora. Ela tá lá já faz acho que uns 6, 7 anos que ela tá ali onde ela mora, né? E ela e o Olivier são as únicas pessoas de fora. O Olivier é suíço, a Maia é bem alta, assim, brancona, assim, ela é de Curitiba, né? Bem altona. E ela tinha uns dreads, assim, compridões, até a bunda, quase, que ela raspou o cabelo quando eu tava lá, inclusive, né? Foi uma grande mudança. E o Olivier é suíço e ele mal fala português. Ele tá, tipo, há 8 anos no Brasil, mas ele fala aquelas misturebas de francês com espanhol, assim. Eles são ETs na comunidade, basicamente, né? É isso que acontece. E aí tem metade da comunidade que ama eles. Ama, que vai. Quando começou a pandemia, eles ficaram preocupados. Eles achavam que eu era irmã da Mari, né? Que eu tava lá. Eles levavam um monte de comida. A Mari, ela tem essa coisa da bioenergia, ela aplica reiki, ela faz esses atendimentos, que é um negócio, é uma terapia que enfim, faz um negócio assim, não vou explicar. Mas ela virou curandeira, tipo, quase, na comunidade, né? Ali. Ela tem um monte de óleo essencial, ela faz um monte de tintura, ela pesquisa muito, ela pira nisso, né? Talvez o fundo farmacêutico dela, né? Então, ela funciona como uma curandeira para a galera, para metade da comunidade. Então, meu filho está com depressão, ela vai lá, faz o floral, dá o floral para ele, né? E entra nesse esquema de trocas e ela vive isso, né? Tem grandes amigos. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que não entende ainda o que eles estão fazendo lá, comendo diferente, falando diferente, agindo diferente. Então, eles sofrem um monte de pequenos furtos, por exemplo. Então, eles têm que ter encadeado em tudo, até no banheiro seco tem cadeado. Tem cadeado na cisterna, porque a gente teve uma vez, para chegar em casa, alguém tinha aberto e jogado um pedaço de madeira dentro da cisterna, sabe? Para tirar onda. Então, assim, tipo, a galera pega, se deixa um sabão para fora, e a Mari faz todos os sabões dela, a galera pega até o sabão. Né? Não sei se acha que eles são ricos.
Então, eles geram esse incômodo. E a ideia da pasteurização nasce justamente que ela fala que a relação dela, as relações na comunidade, naquela comunidade, não são relações pasteurizadas. Porque não é que nem tipo, na cidade grande, que tem aquele texto do Zimmel, de 1906, não sei se vocês sabem dele, mas que ele fala da vida das grandes cidades, que ele fala que a gente tem que ser blasé na cidade grande, né? Que é quase, eu entendo blasé quase como uma capa de invisibilidade que você coloca para não ser afetado com as coisas que te pegam. Né? Lá não tem isso, né? Na comunidade dela, tipo, na não pasteurização, é tipo, não existe esse ser blasé. Então, ela tá lá com o que tem de melhor e o que tem de pior. Então, é isso, assim, são relações complexas, né? Tipo, cheias de conflitos e lindas ao mesmo tempo, né? Nas relações comunitárias, na história da Mari. Então, ao mesmo tempo que teve um acolhimento por parte da comunidade, também tem uma certa resistência, até uma recusa, né, àquela presença estranha, né, o que eles estão fazendo ali. Mas eu queria saber, assim, de todas essas cosmovisões que você estudou, né, que trouxe no primeiro capítulo, quais que você considera que são mais próximas desses mundos que são vivenciados pelas interlocutoras da pesquisa? E se o comportamento do lugar, das pessoas que já estavam lá antes da chegada delas, né, se influenciou essa cosmovisão que elas tinham ao chegar, né, isso se alterou nesse tempo, né, que já tem uns 5, 7 anos. É uma ótima pergunta, Bia. Uma ótima pergunta. Olha, eu não sei se dá para falar de aproximação, sabe? Porque são muitas equivocações, né? Voltando àquele conceito lá, né? Não sei se dá para falar de aproximações, mas o que existe é uma busca constante por inspiração desses lugares, principalmente na parte da Mari. A Tainá também, mas por outros caminhos, assim. Mas a Tainá, tipo, a gente se encontrou no quarto encontro de saberes da Caatinga. O que é o encontro de saberes da Caatinga? É um encontro de benzedeiras e benzedeiros, raizeiras e raizeiros e parteiras da Caatinga, né? Que acontecia todo ano. Inclusive, é um encontro lindo. Quando tiver, eu recomendo muito de todas irem, porque eu sei, a Renata vai amar. Eu sei que acho que eu tenho. Nossas pesquisas talvez se conectam aí em alguns lugares. Mas é um encontro muito lindo. Então, a Mari frequenta esses lugares buscando inspiração e entender como é que principalmente numa questão de espiritualidade de saúde, como que ela pode se inspirar no seu estilo de vida, né? Então, não sei se tem proximidade, não sei se existe uma proximidade assim dada ou se existe um exercício contínuo de se aproximar, talvez, sabe? E quanto à influência da comunidade, claro, tem muita influência do estilo de vida da Mari. Imagina, ela chegou lá, uma riponga, né? Ou assim, estereotipando, né? Do jeito que ela chegou, do jeito que a Mari chegou lá, né? Porque ela antes era uma menina de Curitiba, depois ela viveu um tempo, passou parte da adolescência dela no interior de Santa Catarina, depois estudou farmácia, mas depois foi viver de mochila nas costas, mangueando, sabe? O rolê do mangueio, tipo vende artesanato, faz um macramé, faz malabares no farol, dá aula de samba, trabalha no bar. Então ela chegou lá com esse tanto de experiência, sem nunca ter trabalhado na terra, falou, agora eu vou ser autônoma. Né? Então, assim, claro que ela levou um monte de tapa na cara nesse processo, né? Então ela teve que, tipo, ela aprendeu muito com as pessoas de lá, né? Como trabalhar com a terra, o que é de lá, o que não é, o que dá certo, o que não dá, inclusive de como se relacionar melhor com a comunidade. Né? Então ela tem muito que ela aprende com eles assim, o tempo todo. Mas acho que ela tinha uma expectativa um pouco mais idílica do que ela aprenderia com eles, do que foi, sabe? Que eu acho que ela esperava que tivesse o curandeiro, que ela fosse aprender sobre as ervas, sobre as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, ela adora, né? As punks, ela tem várias em casa, mas eles não têm, para eles é tudo mato, sabe? Não tem nem nome. Falar, o que isso aqui é mato? Né? E a galera tá tudo caindo, derrubando as casas de taipa para construir casa de tijolo, porque é isso que é o progresso, né? E ela fica assim, tipo, ai meu Deus, eu não acredito, sabe? Ela fica puta. Mas não puta com eles por eles estarem querendo ter a casa de tijolo, sabe? Mas puta com o sistema, do tipo, que merda que essa galera tá indo por esse caminho e não valorizando o que tem, né?
Então fica nessas coisas assim, esses desencontros, né? Nessas equivocações, mais que nada. Ai, acho que você já deu o gancho para falar um pouco mais da Casa Container, né? Desse outro personagem aí da narrativa. A Casa Container é da Tainá, né? Não da Mari. Mas eu adoro a Anna Tsing, eu já falei dela várias vezes para vocês também, né? Mas é uma antropóloga que eu gosto muito. E tem um artigo dela que ela escreve em primeira pessoa a viagem de um esporo de um cogumelo. Como é que ele vai, sai do cogumelo, né? E ele vira um esporo, e como é que ele vai indo e chegando em algum lugar em primeira pessoa. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, gente, isso é muito legal, eu quero escrever isso, depois escrever alguma coisa assim. E aí, como a Tainá falava sempre do container em primeira pessoa, porque o container se fez como ele quis, o container se fez como ele quis, eu escrevi toda a narrativa que ela e o Fábio me contaram de como foi a construção da casa container, como se fosse o container contando a história dele em primeira pessoa. Eu não sei como isso vai ser lido pela banca, né? Assim, minhas orientadoras acharam divertido, mas assim, elas também não deram grande pitaco, sabe, na pesquisa. Então, uma coisa meio disruptiva, assim, que eu fiz, mas eu achei divertido. O Fábio e a Tainá amaram a história do container em primeira pessoa, então, para mim, já valeu o exercício. Mas a ideia, né, tipo, teórica por trás disso, na verdade, esse exercício teórico por trás de escrever a história do container em primeira pessoa, é mostrar como as linhas de devir dos materiais, quando elas se encontram, elas ganham vida. Né? Então, foi uma forma de escrever a história do container em primeira pessoa, foi uma forma de dar vida à teoria do Tim Mingold sobre os materiais, né? Sobre a materialidade dos materiais. Então, foi isso que eu tentei fazer, né? E a história do container é que o Fábio e a Tainá estavam morando de aluguel já fazia um tempo, tinham morado, tipo, não sei quantos meses numa barraca, vocês foram morar num sítio, morando de aluguel, não sei o quê. Aí a Tainá pegou uma grana emprestada com o irmão dela, comprou um terreninho, que é esse terreno nas falésias, né, que é no meio do mato. E eles falaram, vamos ter que mudar o mais rápido possível. O que a gente faz? Eles descobriram que dava para fazer do container uma casa, compraram um container e colocaram um container lá no meio do mato. E começou assim, entendeu? Aí eles moravam lá dentro e aí eles foram transformando o container em casa aos poucos, assim, né? Pintando as paredes, colocaram um telhado, que aí para ficar fresco lá dentro. Hoje em dia, lá dentro é bem fresquinho, assim, inclusive faz frio, né? No inverno. Fizeram cisternas, porque não tem água. Depois de um tempo, veio a rede elétrica, então hoje o container tem energia elétrica, já faz um tempo. Né? Mas assim, depois eles fizeram uma sala na frente depois, né? Com os tapumes, as paredes são feitas de tapumes de obra, né? Então todos os materiais lá eram outra coisa antes de virar o que eles são, sabe? Então, tipo, o próprio container era um cargueiro antes de virar uma casa, né? Então, o Fábio, isso é muito do Fábio, assim, ele principalmente ele consegue olhar os materiais como coisas no sentido de Heidegger, assim, sabe? Que ele fala sobre coisas, assim, né? Que ele não é um material, não é um objeto que tem uma função só, né? Ele é um objeto que, se você olha para ele, ele pode ter múltiplas funções. Né? Então, acho que a casa container foi construída assim. Então, por isso que ela ganha vida na hora que esses materiais, que as linhas de devir desses materiais se encontram, faz com que ela tenha vida, né? É isso. Eu sou muito interessada nessa interação entre o ambiente em que a pessoa está e a própria pessoa. Como a mudança, de repente, de uma visão de mundo faz um movimento para que o ambiente seja transformado e, ao mesmo tempo que o ambiente se transformou, então novos hábitos, novas rotinas transformam, né, cotidianamente quem está usando esse ambiente, esse lugar, né, que geralmente é a moradia, mas pode também ser outros tipos de lugares, né? Com certeza. Né? Então, você ter ficado em imersão, né, também, vivenciando isso, imagino que tenha impactado muito, né, como você vê e opera no mundo também, né? Com certeza. Eu quero dar os parabéns para a Stephanie. Achei super bacana a sua pesquisa. Acho que você traz várias inovações, né,
não só, né, tratar o container como um ser, acho que isso faz parte, né, dessa nova visão de mundo, cuidado com cada pequena coisa, e a gente ainda cuida melhor, né, do que a gente nomeia e de alguma forma cria relação. Então, acho que é bacana. Gostei muito da linguagem, da forma como você apresentou e do trabalho em si, super interessante. Eu fico com essa curiosidade, né, de como é que você conseguiu chegar nessas duas personagens, e imagino que devem ter passado outras pessoas interessantes, né, pela sua jornada, e acho que fico grata da gente saber, né, que ainda existem disciplinas e instituições com abertura para esse tipo de trabalho. Acho que passa por uma linha, né, que para a gente aqui do Casa Brasil, do movimento, né, de Ecovillage, de comunidades, muitas vezes a gente, na grande maioria das vezes, a gente faz pesquisas interdisciplinares e a gente sabe que ainda existe, né, esse não lugar e enfim, mesmo eu tendo feito, por exemplo, o meu mestrado numa instituição que era aberto, num centro que era interdisciplinar, trabalhando com pesquisa qualitativa, não seria possível, por exemplo, trazer só 2 exemplos, né, para desdobrar. Então, eu acho que o seu trabalho abre várias brechas muito interessantes de reflexão. Parabéns, está super bonito. Obrigada, Thaisa. A Thaisa, eu conversei com ela logo no começo, né? Com o rolê da mãe, lembra? Acho que foi em 2018, né? Primeira vez que a gente conversou, foi um tempão. Então, eu acho que é uma particularidade da antropologia isso, né? Porque eu até trouxe bastante, eu trouxe bastante da filosofia, né? Provavelmente no primeiro capítulo, assim, de outras disciplinas. Mas, assim, o que eu estou fazendo não é nada muito inovador dentro da antropologia, sabe? Acho que as pessoas trabalham muito com essas micro histórias, assim, sabe? Então, a antropologia é muito do micro, né? Então, não tem muito, assim, não sei, acho que é meio comum, sabe? Não sei como, não sei se comum, mas tem um espaço ali que eu não estou fugindo tanto da regra, assim, dentro da disciplina, sabe? Agora, assim, na hora que eu escrevo a história do container em primeira pessoa, aí talvez eu fuja um pouco da regra, mas de trabalhar com 2, porque não são exemplos, né? Eu estou trabalhando nas narrativas delas, né? Não são necessariamente exemplos. Mas o que eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci da antropologia. Mas é isso, eu acho que eu tenho um pouco também, eu não tive muita orientação profunda, sabe? Também, eu acho que eu pude fazer tudo isso, porque eu não tive nenhuma orientação rigorosa, né? Eu tenho 2 orientadoras, uma me orientou mais, que ela é muito multidisciplinar, né? Ela é da geografia, mas o doutorado dela foi nos estudos latino-americanos, ela nem antropóloga direito então eu dei meio que sorte ou não de estar nesse lugar, né? Vamos ver como é que a banca vai receber isso, né? Depois eu conto para vocês, porque pode ser que eu só receba tapa na cara. Acho que a gente vai para a Vou passar a palavra aqui para a Bruna. Estou buscando ela aqui. Aí. Oi, então, Stephanie, adorei tua apresentação, muito massa a pesquisa, me inspirou bastante, assim, e muito legal ver do ponto de vista da antropologia, porque, né, como eu estudo do ponto de vista já da educação, é sempre do coletivo e não da perspectiva da narrativa individual, assim, então foi muito interessante para mim, me inspirou bastante, e obrigada por compartilhar. E a minha curiosidade é justamente nisso, assim, até conectado um pouco com a pergunta da Renata, porque uma delas fez a transição, né, ecológica
bem individual, no sentido que ela se isolou, né? E a outra foi para um coletivo, mas ela foi para uma comunidade já estabelecida, né? Que ela disse que ela não queria uma comunidade criada, ela queria uma comunidade já que fosse estabelecida. Então, minha curiosidade nesse sentido, como que tu vê as transições ecológicas de vida coletivas, a criação de comunidades, assim, se isso tu vê isso no teu horizonte de próximos passos de pesquisa, ou quais são teus próximos passos, assim, como é que tu vê isso, as transições coletivas? Eu acho que tem. Eu acho que ela, a partir do momento que ela é uma. Que é do jeito que eu entendi ela, como uma mudança de forma de ver o mundo, eu acho que faz muito sentido esse conceito ser aplicado em mudanças coletivas também, sabe? Foi meio que de certa forma, uma casualidade, né? Volta um pouco a pergunta da Thaisa também, né? De ter sido a Mari e a Tainá que viraram foco, sabe? Porque teve muito. Eu falei com mais de 40 pessoas, então eu poderia ter escolhido outros lugares. Não foi muito uma escolha intencional, assim, foi meio que a Tainá estava muito perto de mim, então era muito era conveniente. E depois eu fiquei fascinada pela Mari, pela história da Mari, porque eu achei uma história tão. Foi a história mais radical que eu ouvi, assim, sabe? Aí eu falei, gente, isso é muito interessante. Então acabou sendo essas duas. E aí, quando eu vi do tipo de trabalho profundo de pesquisa que eu queria fazer, ia ser impossível fazer com mais dentro do processo de mestrado, né? Então, acho que casou de não ter sido dentro do coletivo. Mas eu acho que faz muito sentido aplicar essa mesma ideia, esse mesmo conceito para mudanças coletivas. Inclusive, talvez faça até mais sentido, né? Porque eu acho que essa ideia, né, de a própria ideia de viver em processos mais coletivos é muito ecológica, né? Nesse sentido de ecologia que eu estou trazendo aqui. E como próximos passos de pesquisa, eu não sei para onde vai, assim, não sei, eu quero fazer doutorado, não vou aplicar para o doutorado esse ano, vou aplicar só ano que vem, então quero arrumar a dissertação depois da banca, e aí transformar a dissertação em artigos, focar nisso, e aí vou entrar no doutorado provavelmente só ano que vem. Mas eu queria, talvez, eu acho que dá para estudar essa transição por muitos lugares, né? Daria para estudar para esse lugar de coletivo, mas também tem outros processos, olhar com mais afinco outros processos. Por exemplo, eu gosto muito de estudar alimentação, né? Eu acho que tem um pedaço que é bem interessante na trajetória, principalmente da Mari, que tem a ver com uma transição, com a alimentação. Tipo, a alimentação é o que marca o ritmo da vida dela. Né? Ela cozinha com lenha, né? Então, assim, qualquer coisa que ela vai fazer, ela tem que, tipo, acender o fogão a lenha, que é um trampo, né? Mas eu fiz tem um anexo na dissertação que são as receitas da Mari, assim, né? Tipo, de fazer o cuscuz do zero e tudo mais, que é bem legal. Então, eu gosto muito dessa parte da alimentação. Então, pode ser que um dos desdobramentos seja, tipo, trabalhar com essas transições alimentares e focar mais nesse pedaço, sabe? Mas eu quero continuar nessa interlocução entre ecologia, sustentabilidade, né, e transições de vida, como é que a gente vai mudando a sociedade a partir desse lugar, né, tipo, que olha para vamos trazer outras narrativas de história para alternativas ao antropoceno, não capitaloceno. Mas eu acho que um grande campo de pesquisa, que é o que seria o óbvio eu seguir, mas que eu não quero, seria ver como é que vai ser esse processo da galera saindo tudo depois da Covid, né? Então, a quantidade de gente das minhas redes de São Paulo que saíram da cidade nos últimos anos, assim, que foram morar na praia, ou que foram morar no sítio, né? A quantidade de perfis na internet que eu estou vendo de transições, acho que tem um campo muito fértil aí de estudo também, né? De entender como a pandemia, como esse turning point ou evento crítico, né? Tem de mudanças, né? De transições também. Acho que pode ser um gancho legal de pesquisa. Posso fazer mais um comentário aqui? Uhum. Tem um aspecto que atravessa minha pesquisa muito, essa discussão sobre alternativas ao desenvolvimento, né? Que vem viver, vem trazer, como a gente pensar alternativas econômicas mesmo, né? Porque é um grande desafio nesses processos de transição que deem conta, né, da sustentabilidade em todas as dimensões, enfim. E aí, Steph, eu pergunto se isso aparece, como que é
Você falou um pouco, né, já da Mari, dos processos dela, como são os meios de vida delas, e como você vê, assim, pensando em perspectivas futuras de pesquisa, porque quando eu penso muito nas comunidades, nas ecovilas aqui no caso, me instiga muito, assim, me inquieta muito pensar essa questão, sabe? Porque, como você falou, seus amigos saíram de São Paulo, foram para a praia, uns têm casa de praia, outros têm sítio, podem fazer. Começar esses processos do zero, e assim, aí isso tem a ver também com as outras narrativas, né, de outros mundos, de pessoas que sempre viveram às bordas, nas margens, né, nas ruínas desse capitalismo, que eles conseguem criar suas estruturas. E, digamos, as pessoas que estão dentro, né, no mainstream, digamos, e querem mudar de vida, não sei, parece que já tem uma base para fazer isso ou não. Então, assim, sobre esse aspecto que eu tô colocando, você teria alguma coisa a dizer, alguma coisa para a gente pensar? Olha, acho que a gente pode pensar junto, assim, porque não sei se tem alguma coisa muito, muito concreta, assim, para dizer. Eu acho que o que eu vi em campo, né, pensando, tipo, nessas 40 pessoas que passaram e tudo mais, é que para fazer essa mudança, todas as pessoas que passaram, essas 40 pessoas, né, que eu mapeei, são pessoas que tiveram, a maioria delas minimamente tiveram acesso ao ensino superior, o que não significa que elas vêm de lugar, tipo, de famílias ricas ou de lugares de elite, né? Então, o que aparece para mim é que o que pareceu para mim, né, minha perspectiva, eu nem coloquei isso na dissertação, estou falando para vocês minha perspectiva, pelo que eu entendi, é que a partir do momento em que essas novas formas de vida entram dentro do campo de possibilidades da pessoa, tipo, que ela começa a entender que existem outras formas de viver, que não só a que ela já viveu até hoje, a transição se torna possível, sabe? Então, acho que esse é um lugar que eu tenho. Mas essa questão da financeira mesmo é uma coisa, é uma pedra no sapato real, né? A Mari e o Olivier não têm problemas em relação a isso, porque a Mari tem uma grana guardada, que foi numa herança do avô dela, que a mãe dela passou para ela, que nem é, tipo, eu nem sei quanto dinheiro é, mas não parece que isso é muito dinheiro. E o Olivier, ele vai uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ele passa uma temporadinha na Europa trabalhando como eletricista, né? Tipo, ele trabalha 2 meses como eletricista na Suíça, vive 3 anos de boa, né? No Brasil, no estilo de vida dele. Porque, gente, eles não gastam R$ 500 por mês entre os dois. Não tem conta de nada. A única coisa que eles gastam é com abobrinha na feira, entendeu? Abobrinha e inhame, porque eles têm um painelzinho solar que carrega as lampadinhas LED para a noite. Eles caçam a lenha para cortar lenha e cozinhar. Eles não gastam dinheiro com nada. Gastam quando viajam, de vez em quando, que eles tiram férias do estilo de vida deles, né? Aí eles dão uns rolês, tipo, mas as viagens assim, eles pegam um busão e foram me visitar em dezembro em João Pessoa, sabe? Na Paraíba. Então, assim, eles gastam um pouco mais, mas não pega táxi, não tem custo. Então, mas eles não têm essa preocupação. Já a Tainá e o Fábio, tipo, você vê grande parte da narrativa deles e da construção do que eles estão fazendo hoje da vida tem a ver com o perrengue financeiro, né? O perrengue virou uma categoria, né, na dissertação, no final das contas. Porque é isso, eles nunca conseguiram se dar muito bem com dinheiro. O Fábio fala que o Fábio e a Tainá, eles falam muito nessa coisa da abundância, né? Tem essa coisa de acreditar no... sabe aquele documentário O Segredo? Da Lei da Atração? Sabe? Vocês estão ligados nesse rolê? Então, eles têm bem... o discurso deles é bem alinhado com essa coisa, assim, né? Então, a Tainá fala que eles viveram durante muito tempo a escassez porque eles pediram para viver a escassez. No sentido de eu quero viver essa vida que eu não preciso, que eu sou autônomo e que eu não preciso de dinheiro, né? Essa coisa contra o dinheiro. Só que assim, sempre foi muito perrengue, porque tudo que o Fábio começava dava errado. O Fábio tentou até vender pipoca na praça, em Jacumã. Né? Aí trabalhava com abelha, vendia própolis, vendia mel, mas aí não dava grana suficiente. Aí a Tainá ela é terapeuta ocupacional de formação. Ela faz massagem, ela trabalha bastante com massagem. Ela é uma terapeuta holística, além de trabalhar com terapia ocupacional. Né? Ela mistura muitas técnicas diferentes. Mas ela faz massagem e tal. Ela sempre fez massagem, não sei o quê, só que
ela não sabia cobrar direito, então acabava que às vezes ela fazia massagem, mas ela gastava o preço da gasolina para ir até João Pessoa, que é meio longe, sabe? De onde eles moram, né? No sítio até João Pessoa, aí não... Então, eles sempre estavam afundados na coisa de grana, sabe? Tipo, quando a Mel nasceu, eles têm uma filha de 3 anos, que nasceu no container. Quando a Mel nasceu, precisaram pedir dinheiro emprestado para a família de novo, sabe? Então, é difícil, assim. Então, eu não sei te responder, né? Acho que pra gente que... Por isso que é a espiral da transição também, que tem sempre as voltas, porque, assim, tá todo mundo tendo que dar seus pulos, assim, né? De um jeito ou de outro. Não estou vendo mãozinhas levantadas para abrir microfones novos, mas fiquem à vontade. Stephanie, tu também disse que na dissertação tu colocou, mas aqui não ia falar tanto, mas eu fiquei curiosa se tu puder falar da questão que tu falou do pessoal ter essa crítica da questão classe média ou não. Tu até falou agora um pouquinho, mas assim, o que tu escreveu, assim? Eu escrevi isso, assim, o que eu coloquei é que foi isso que eu falei agora, né? De que apesar das pessoas terem. É difícil. Eu não quis entrar nesse lugar do que é classe média, o que não é, porque eu não sei também classificar isso. Eu falei, não vou entrar nesse buraco para entender isso tudo, para escrever 2 parágrafos da dissertação, sabe? Então, o que me orientaram foi de eu falar dessa questão do acesso ao estudo, né? Então, eu coloco que eu acho que foi quase 70% dessas 40 pessoas que eu conversei, tipo, fizeram pelo menos o ensino superior ou tiveram superior incompleto, sabe? Não terminaram a faculdade, mas tiveram acesso aí para a universidade, né? E aí a grande maioria das pessoas são brancas, que eu conversei, tipo, sei lá, tem umas 2 pessoas, tipo, negras que passaram pela pesquisa. E é isso, mas é que é muito amplo, né? Dessas 40 pessoas, eu escolhi também não falar tanto delas na dissertação, eu uso como se fosse um campo exploratório para chegar nessas narrativas, porque são muitas trajetórias distintas, né? Então, tipo, os viajantes, por exemplo, que eu acho que a Mari, né, passou bastante tempo viajando, mas eu acho que tem muita gente que continua vivendo nesse estilo de vida viajante, né, que passou pela pesquisa, que eu considero que passa por esses processos de transições ecológicas de vida, né? Quando você está nesse... Tem uma dessas pessoas, vou dar como exemplo, ele é palhaço e vive numa Kombi, né, uma Kombi velha caindo aos pedaços, né, e vive no mangueio, assim, tipo, ele faz uns brinquedos, uns traca-tracas de madeira para vender, se apresenta se apresenta nos vilarejos que chega, sabe? Faz troca de brinquedo por gasolina no posto e a família dele, ele vem de uma família super simples do interior do Goiás, sabe? Ele fez faculdade, cursou até metade de uma faculdade e desencanou e foi viver essa vida, entendeu? Vai se virando, sabe? Não é uma pessoa que vem de uma situação de elite. Embora tenha muita gente que tenha passado para pesquisa que vem de famílias riquíssimas de São Paulo, que é outro esquema, né? Que foi morar numa casa perfeita de bioconstrução na Serra da Mantiqueira, impecável, sabe? Então, assim, são transições também, sabe? Mas vêm de lugares diferentes, né? Mas é isso, a partir do momento em que a possibilidade entra dentro desse campo, né? Que é o campo de possibilidades, é um conceito de um antropólogo chamado Gilberto Velho, que trabalha na antropologia urbana. Ele fala dessa noção de projeto individual, do campo de possibilidades, né? Então, eu acredito que uma vez que entra no campo de possibilidades, é possível para todo mundo. Eu queria fazer um comentário que também é elogioso à dissertação, que foi esse esforço de identificar essas tendências mais gerais a partir de quadros muito específicos, né? E isso interessa muito a comunidade científica, né? Para que a gente, a partir de alguns padrões, possa ver, né, o que se repete, e aí fazer previsões. E isso você demonstrou muito bem a partir das narrativas, né, construídas, né? E aí agora eu fiquei curiosa também para saber se você enxerga algumas tendências na motivação, né, desse grupo exploratório de 40 pessoas, né?
Você falou bastante que o tema da alimentação te interessa. Ele é comum à maioria dessas pessoas? Quais são, assim, de repente, alguns fatores, né, que são catalisadores da transição ecológica? Então, eu trabalho com um conceito de gatilho, gatilho é turning points, que chama, né? É a Karina Kushner, que é outra antropóloga que é aqui do Museu Nacional. Inclusive, ela é filha acadêmica do Gilberto Velho também. E ela fala que geralmente nessas narrativas de vida, né, nesses projetos, tem os gatilhos, né? Eu chamo de gatilho, ela chama de turning points, nas narrativas, que são momentos em que você fala, nossa, isso daqui me despertou para uma mudança, né? E aí, claro que é o momento tipo a gota d'água, né? A ficha cai, porque são processos, vão chegando informações, o campo de possibilidade vai abrindo, aí de repente, tipo, cai uma ficha que faz com que você se desperte e veja. Mas os gatilhos que eu percebi muito, muitos têm a ver com experiências espirituais, muitos, assim, comecei a frequentar o Santo Daime, tomei ayahuasca, fiz um trabalho com cogumelos alucinógenos, né? Tipo, acho que tem essas experiências, tem experiências de maternidade também, né? Tipo, fui mãe, quero ser mãe, né? Tipo assim, ou pai, né? Mas tem muito esse lugar de não gostaria que meus filhos vivessem aqui, quero ter outra experiência. Tem, inclusive, algumas histórias, assim, que tem uma que me marcou muito. Em 2013, que teve um acidente na Avenida Paulista, que um ciclista foi atropelado e uma motorista, tipo, amputou o braço do cara, pegou o braço do cara e jogou num córrego. Então, uma das minhas interlocutoras, essas que eu fiz uma entrevista, ela falou, assim, quando aconteceu isso, eu falei, o que eu tô fazendo nessa cidade? Né? Então, para mim, o gatilho dela, apesar de várias coisas já terem acontecido e ela já tá sendo despertada por vários lugares, o gatilho dela foi esse, né? Não faz sentido eu estar num lugar onde uma coisa assim aconteça, né? Outro gatilho que é interessante desse cara que eu falei do círculo que mora na Kombi, que eu tava falando do Traca-Traca, ele fez faculdade de gastronomia até metade, parou e foi trabalhar em cozinha, né? Trabalhava na cozinha. E aí ele fala que ele começou a fazer um curso de teatro enquanto ele trabalhava como cozinheiro. E no curso de teatro ele aprendeu o conceito de mais-valia do Marx. E aí foi nesse momento que ele falou: eu nunca mais vou trabalhar para alguém assim. Aí ele virou palhaço depois disso. Então o turning point dele, né, o gatilho dele, foram essas aulas de teatro. Então é legal, eu adoro essa parte também das narrativas. O mais gostoso de ouvir as 40 narrativas era esse momento. Porque e aí eu ouvi tantas narrativas, porque qualquer momento, eu vivi tanto essa pesquisa, né? Que todo lugar, que agora já é de praxe, né? Quando eu conheço alguém, não, eu falo, de onde você é? Porque quando eu fazia essa pergunta, quando eu via que era uma pessoa que provavelmente tinha passado por uma transição como essa, a pessoa já fala, eu sou de Curitiba, mas eu moro não sei aonde. Aí, pronto, aí isso já me dava o canal, assim, de começar a fazer a conversa. Aí fala, que massa, estou estudando não sei o quê. Aí pronto, aí a pessoa abria e falava. Então foi muito fácil fazer a pesquisa. Muitos gatilhos diferentes, assim. Inclusive aqui, provavelmente, a gente vai ter vários gatilhos diferentes. A Rebeca podia ser minha interlocutora de pesquisa, né? Acho que a Renata também. A Bia talvez, não sei qual que é o seu esquema aí em Campinas. Mas é isso. São alguns gatilhos. Poxa, obrigada, esclareceu bastante, adorei essa palavra, vou procurar os turning points. Depois eu te passo o texto, me lembro, eu te passo o texto. Maravilha. Até eu queria colocar como uma sugestão para alguns slides, né, que você cita, você domina muito bem, né, os autores que você utilizou, e aí a gente às vezes não consegue captar certinho que nome que é, ou o nome da obra, então em alguns slides Colocar, né? poderia até colocar pequenininho Nossa. para ajudar quem está acompanhando, né, a fala. Legal. Nossa, vou pôr. O Tim Ingold, você falou várias vezes, mas ele não apareceu no de reflexividade, e foi falado bastante lá, junto com aquela da França também, que estudou a bruxaria. Vou pôr lá, mas é a favoritada, depois eu te mando também. É interessante, nossa.
E uma das coisas também que me chamou a atenção foi essa ideia de jardineiro, né? Quando você estava falando da compostagem do humano como humus. Isso está bem sintonizado com algo que a Renata falou, que é a preocupação da sustentabilidade financeira, que agora também está se falando muito dessa transição para uma nova economia, né? Uma economia donut, economia da rosquinha. Estão falando na Europa de fazer um novo pacto europeu, né, para uma economia menos destrutiva. Então, também fica aí como uma convergência possível, né, da área econômica com áreas do conhecimento da antropologia, das sociais em geral, né? Porque eu acho que também o esforço interdisciplinar vem muito daí, né? Da gente sair um pouco das leituras da nossa área e também ver o que outras pessoas estão falando que é parecido em outras áreas para conseguir estabelecer os diálogos, né? E aqui, na sua apresentação, para mim, vieram muitas novidades. Um autor ou outro só, Gilberto Velho, que é da área dos estudos urbanos, já conhecia, né? Mas muitos não. Você citou até um pensador Yanomami, né? A Queda do Céu. E para mim isso foi super novo. E eu fiquei muito interessada também em conhecer essas outras literaturas. Então, nossa, eu só queria agradecer, porque além de apresentação de pesquisa, foi uma aula também, Stephanie. Obrigada. Pessoal, eu queria convidar os presentes, né, a fazer, de repente, comentários finais ou últimas perguntas, antes que eu convide a Stephanie, então, para fazer as suas últimas considerações. O que vocês acham? Eu, pessoalmente, estou satisfeita com a conversa até aqui, não teria nenhuma consideração a mais. Não sei se Stephanie ainda tem algo, ou os que não tiveram oportunidade de perguntar. Gente, eu queria agradecer pelo espaço, então. Obrigada pelos comentários, pela discussão. É sempre legal discutir com mulheres tão bacanas, que nem vocês. Obrigada pelos feedbacks. Se tiverem alguma ideia também de como eu posso melhorar, já vi que eu passei um pouco do tempo, vou diminuir um pouco as apresentações, colocar as referências também nos slides. Obrigada pela dica, Bia. E tem alguém querendo entrar agora. É a Veneza, que ela entra com Marina. Eu reconheci pelo sobrenome. Enfim, mas é isso. Então, obrigada pelo apoio, por me ouvir, por me dar esse espaço aí de fala, esse espaço de treino também, foi muito massa. Obrigada pelos comentários. E tamo junto, na hora que publicar também eu mando para vocês, se quiserem as referências ou alguma coisa que ficou em dúvida, tô super disponível para trocar. Posso mandar também o PDF com os erros que tem agora também, se você quiser. Mas é isso. Foi a coisa mais difícil que eu fiz, eu acho, até agora, foi escrever essa dissertação. É difícil, né? Eu acho que eu trabalhei com tantas coisas antes, mas esse negócio de escrever dá muito trabalho. Então é massa chegar nesse fim de celebrar aí com vocês. Obrigada. Então, vou fazer um convite aí para que a gente abra as câmeras e celebremos juntos. Uhul! Parabéns, Stephanie. Estamos torcendo pelo seu sucesso aí na banca de defesa do mestrado. Quero agradecer em nome do Círculo de Pesquisa do Casa Brasil, que organizou esse seminário, a sua presença, a presença de todos que vieram acompanhar aqui a apresentação hoje. Muito obrigada e nos encontraremos, então, daqui 2 meses, né, nesse mesmo bate-lugar, talvez nesse mesmo horário, e com muita alegria nos reuniremos novamente, então, e daremos continuidade às nossas discussões. Muito obrigada, uma ótima tarde a todos.
Obrigada, gente. Parabéns, Steph. Obrigada, gente. Boa Valeu, tarde. gente. Obrigada. Valeu, Bel. Valeu, super grata. Tchau, tchau. Desculpa, eu não pude antes, meninas. Ai,